Nós vamos falar um pouquinho sobre unção espiritual. Nosso texto base, mas nós vamos ler mais, tá? É 1 João, capítulo 2, 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. A unção no Antigo Testamento, ela era uma prática no Antigo Testamento, e a unção no Antigo Testamento, ela era limitada, né? Não era todas as pessoas que eram ungidas. Então, a unção se baseava para 3 categorias. Quais são elas? Profeta, reis e sacerdotes. Então, no Antigo Testamento, a unção era para essas 3 categorias de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. E também havia uma unção de objetos que eram os objetos que iam ser usados no templo. Também foram ungidos. Porque lembre-se sempre, irmãos, o Antigo Testamento é sombra do Novo. Então, tudo no Antigo Testamento tem um significado a mais. Entende? Então, quando Deus manda ungir os objetos do templo, é porque aqueles objetos eles só podiam ser usados para aquele fim específico e para nada mais. Então, essas 3 categorias, reis, sacerdotes e profetas, que eram ungidos para serem colocados, veja bem, irmãos, até mesmo o rei de Israel, quem ungiu o primeiro rei de Israel? Samuel. Ele ungiu o primeiro e o segundo rei de Israel. Samuel, ele era sacerdote, né? Samuel, ele era sacerdote. Ele ungiu, Deus mandou ele ungir o rei. Se nós olharmos da maneira prática, um rei, ele era um governador da nação. Parece que não tem muito com algo espiritual, né? O profeta e o sacerdote, sim, mas o rei parece que destoa um pouco, né? Mas o rei não governava para o povo. Mas lembre-se, todo o Antigo Testamento está tratando de a nação de Israel, a nação de Deus, o povo de Deus. Então, o rei, mesmo que ele era um governante, mas ele estava à frente do povo de Deus. Então, era totalmente diferente de uma autoridade normal. Então, ele era constituído por Deus, foi Deus que mandou Samuel ungir a Saul como o primeiro rei. Então, por quê? Porque eles tinham essa função. Eles governavam, sim, pessoas, mas era o povo de Deus. Então, eles também eram ungidos. Por que da unção no Antigo Testamento, irmãos? Porque somente reis, sacerdotes e profetas tinham o Espírito Santo. Não é como nos dias de hoje. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda não tinha descido. A profecia lá de Oséias, né, não tinha se cumprido ainda. Então, no ato da unção, também era um ato em que ficava marcado eles com o Espírito Santo. Então, o óleo da unção era um simbolismo de que agora eles tinham o Espírito Santo sobre a vida deles. Então, a unção no Antigo Testamento, né, era feita pelos anciãos de Israel, está lá em 2 Samuel,
pelos profetas de Deus e pelos sacerdotes. Eles eram que ungiam outras pessoas. Então, nós precisamos entender quando se fala em unção do Antigo Testamento e a unção do Novo Nascimento. Então, a unção do Antigo Testamento, então aquele lá, ele era um ungido do Senhor, né? Tanto o profeta, como o rei, como o sacerdote, ele tinha unção. Os objetos do templo foram ungidos porque eles eram para algo específico, tinha todo o ritual que simbolizava Cristo. Então, também foram ungidos. Hoje a gente unge objetos? Não. Mas nós consagramos ao Senhor. Vocês já viram, quando se compra algum instrumento aqui da igreja, vocês já viram o pastor consagrando esse objeto ao Senhor. É apenas um instrumento? É apenas um instrumento. Mas ele vai ser usado para Deus. Para a glória de Deus. Nós não emprestamos o instrumento da igreja para fazer um baile. Não tem nada, é um instrumento, né, irmãos? Não tem poder em si o instrumento. Mas esses instrumentos aqui da igreja, eles são para a glória de Deus. Entende? Eles não vão sair daqui para ir fazer um baile ou fazer um show. Porque eles são consagrados ao Senhor, eles pertencem ao Senhor, é a igreja do Senhor. Não são ungidos. Entende, irmãos? Não há uma unção com óleo sobre as cadeiras, sobre nada disso. Mas há uma consagração, né? Eles pertencem à igreja e eles são para louvor e glória do Senhor. Eles não são para outra coisa, né? Nós temos que entender a importância disso também. É importante, irmãos. E é importante a gente tomar cuidado. Porque às vezes a gente compra algo e diz, eu vou consagrar isso ao Senhor. Amém. Mas e como tem sido o uso do que você deu ao Senhor? A consagração nada mais é do que uma entrega a Deus. Eu comprei meu carro, vou consagrar ao Senhor. Como você tem usado o seu carro? Para que fins você tem usado o seu carro? Ele pertence ao Senhor, ele tem sido feito bom uso dele? Então, irmãos, nós precisamos ter consciência dos nossos atos. Hoje em dia, virou uma febre de ungir tudo quanto é coisa, né? Se unge casa, se unge carros com óleo, né? Nós vamos ver que no Novo Testamento a unção com óleo é especificamente para doentes. Não se unge mais nada do novo. E aí hoje nós vamos entender o porquê. Mas o que eu estou falando é que hoje virou febre, né? O tal do óleo ungido. Se unge tudo quanto é coisa. As pessoas estão esquecendo que a partir do momento da unção, da consagração, aquilo pertence a Deus. Como eu tenho usado algo que eu dei para Deus. Tem muito carro ungido com óleo que está em motel. Em baile, em sei lá mais o quê. Então, vocês vejam que não é um ritual, irmãos. As coisas de Deus não são rituais. Embora no Antigo Testamento tinha muitos rituais, lembre-se, era a sombra do que viria. É uma sombra do que viria. Só ritual, irmãos, não adianta de nada. Se a gente não tiver uma vida cristã verdadeira. É só ritual. Não traz, entende? Vira uma religiosidade. Não traz nenhum crescimento, não atribui nada na nossa vida. É um ritual. É bom, ótimo, consagre mesmo ao Senhor. Tudo que é seu. Porque Deus abençoa aquilo que nós consagramos a Ele. Mas tenha consciência do uso que você vai fazer daquilo que você entregou para Deus. Então, nós precisamos ser conscientes. Por quê, irmãos? Porque nós não estamos mais no tempo da ignorância. Então, tudo que nós fizermos vai ser cobrado de nós. Entende? Nós vamos fazer algo, nós precisamos ter consciência daquilo. Então, por isso que hoje virou essa febre
de unção por aí, né? Se vende até óleo ungido. Mas, no Novo Testamento, a única referência que tem a unção é lá em Tiago, que fala, se estiver alguém entre vós doentes, chame o quê? Os presbíteros da igreja, quer dizer, a liderança eclesial da igreja. E aí diz o quê? E a oração da fé, vocês vejam o que o texto diz, é para ungir com óleo em caso de doença, mas o que salva o doente não é o óleo, é a oração da fé. Salvará o doente, diz o texto. Então, não é o óleo em si. O óleo é apenas uma simbologia do Espírito Santo. Então, quando a pessoa está doente, nós ungimos com óleo porque nós cremos que o Espírito Santo vai estar agindo na vida da pessoa. Mas o que salva o doente é a oração da fé. O próprio texto diz isso, né? Não tem como a gente errar, porque é só ler o versículo bonitinho, com a vírgula, e a gente entende perfeitamente o que é esse versículo. E é o único texto no Novo Testamento que fala sobre unção com óleo. É só esse de Tiago e é especificamente para doentes, certo? Então, por que eu vou falar sobre unção nesta noite? Vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem está falando aqui? Em que circunstância? Onde Jesus estava? Por que Jesus falou isso? Na sinagoga. Jesus está na sinagoga, ele pega o livro de Isaías, que é Isaías que fala isso, e ele começa a ler o livro de Isaías dizendo, e aí ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele diz assim, eu sou este que o livro de Isaías está falando. Eu sou o ungido do Senhor. Qual é a unção que está sobre Jesus aqui? O que diz o versículo 18? O Espírito do Senhor está sobre mim. Qual é a unção do Novo Testamento? O Espírito Santo, irmãos. Não é unção com óleo, não é unção de nada de ritual. É o Espírito Santo. Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. Quem que ungiu ele? O Espírito Santo que está sobre ele, ungiu para quê? Ah, sim, para evangelizar os pobres. Irmãos, quando a Bíblia se refere a pobre, não é só no sentido financeiro, é no sentido mais amplo da palavra, é no sentido do pobre, aquele pobre no sentido sentimental, né? Passando por dificuldades, por lutas, por problemas, é nesse sentido. Até porque ele fala pobre e curar os quebrantados do coração, né? Então, tudo isso tá envolvendo a pessoa não no sentido só físico, né? Jesus não está dizendo aqui que ele veio para curar os quebrantados de coração, quer dizer, Jesus só veio para curar os cardíacos, que tem problema no coração. Se a gente for para o sentido assim, a gente vai... Não é. O que é quebrantado de coração? É todos os que sofrem, todos os que estão precisando de um auxílio. Nós sabemos que é a nossa mente, mas o coração é aquilo que é principal no nosso corpo, né? Até para nossa mente funcionar, ela precisa do coração, porque se o coração der tilt, a coisa complica. Então,
É nessa expressão. Então, Jesus está aqui falando, ele era o ungido do Senhor, e a gente sabe disso muito bem quando ele é batizado, né? Quando ele é batizado, que Deus fala, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, mas o Novo Testamento, por isso que não tem a unção de óleo, nada dessas coisas no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento o Espírito Santo está sobre todos. Não é só mais rei, sacerdote e profeta que recebem o Espírito Santo. Agora, sobre toda a carne, como diz lá em Oséias, né? A profecia de Oséias se concretizou no Pentecostes. Quando ele diz que toda a carne profetizaria, que os vossos filhos e filhas profetizarão, vossos terão sonhos, visões, tudo isso se tornou real no Pentecostes. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele veio para todos agora. E aí vocês entendem quando a Bíblia fala assim, não toqueis no meu ungido, ou nos meus ungidos, e se leva isso só para a parte pastoral? É um erro. Por quê? Porque eu sou ungida do Senhor, você é ungida do Senhor, você é ungido do Senhor. Todos nós somos ungidos do Senhor. E o texto está falando que ai daquele que tocar em mim e em você, com mentiras, com coisas contra nós. Porque nós somos ungidos do Senhor. A unção do Novo Testamento é o Espírito Santo sobre a nossa vida. Ele é que nos capacita a vivermos a vida cristã. É o Espírito Santo. E essa unção não está mais limitada a categorias de pessoas. Ela foi dada a todos. Porque Jesus está falando aqui que a unção que estava sobre ele é que o capacitou para ele fazer a obra que ele tinha sido enviado. Foi a unção que estava sobre ele que o capacitou para ele fazer a obra. Irmãos, Jesus, ele veio como homem, 100% homem, ainda que fosse 100% divino. Mas ele veio como homem, ele era homem, sujeito às mesmas coisas que eu e você. Como ele conseguiu vencer o próprio Satanás lá no deserto, na tentação? Por causa do Espírito Santo, irmãos. Foi o Espírito Santo que estava nele, ungido do Senhor, que o capacitou a vencer a Satanás. O segundo Adão venceu a Satanás. O primeiro Adão perdeu para Satanás. Agora vem o segundo Adão, nascido de mulher, que vence a Satanás. Então, é o Espírito Santo sobre nós que nos capacita a fazer a obra do Senhor, a viver uma vida cristã conforme Deus quer que a gente viva, né? E mais, irmãos, é o Espírito Santo que vive em nós, que nos ajuda a vencer e nos capacita a vencer a Satanás. Porque nós, sem isso, não conseguiríamos vencer a Satanás. Sem a unção do Espírito Santo sobre nós, seria impossível vencer a Satanás. Porque ele é muito mais forte do que nós, né? Muito mais ardiloso do que nós, né? Então, irmãos, estávamos sujeitos a Satanás. Mas com o Espírito Santo em nós, não tem como a gente dizer, eu não consegui vencer. Porque quem nos ajuda é o Espírito Santo. Por isso, irmãos, que os dons do Espírito Santo são muito importantes. Para que servem os dons? Para a edificação da igreja. Vou resumir para os irmãos entenderem. Os dons é para nós aqui, ó. Os dons do Espírito Santo não é para lá fora.
É para aqui. Os dons do Espírito Santo tipo, vamos fechar a porta da igreja, é para cá. Ó. Os dons é para cá. Os dons é para edificação da igreja. Paulo deixa isso muito claro lá em Coríntios. Os dons é para edificar, é para nós nos edificar. Eu vou dar só um exemplo. Ainda que precise ter, e não tem pessoas com o dom de interpretação de línguas, mas eu vou só dar um exemplo aqui. Num culto de oração, quando pessoas começam a orar em línguas, o que acontece na oração? Quando há manifestação? Parece que dá um up na oração, né? Até aquela pessoa que estava lá orando, opa! Por quê? Porque na nossa cabeça, Deus está aqui. O irmão lá está cheio de Deus. A pessoa lá está sentindo a presença de Deus. Então, Deus está aqui. Então, é automático. Quando um dom se manifesta, há um up na igreja. Há um avivamento. Há uma consciência do poder de Deus, de que Deus está presente nesse lugar e que Deus está aqui. Então, por isso que os dons são para a igreja. Porque as pessoas lá de fora não entendem os dons espirituais. As pessoas lá de fora falam que a gente é doidinho da cabeça. Entende? Por quê? Por isso que os dons são para a igreja. Porque a igreja entende, a igreja sabe o que é, a igreja sabe o motivo dos dons. As pessoas lá fora, irmãos, elas vão dizer que é loucura, que é sentimentalismo, embora hoje haja muito isso no meio da igreja. Mas o dom da nossa igreja aqui, um dom maduro. Eu creio no dom de visão, que o Mike já teve, que a Sofia já teve, que mais irmãos tiveram, eu creio. Eu sei 100% que é de Deus. Porque nós somos uma igreja que é madura nos dons. E uma igreja feita de pessoas que têm consciência de que a coisa com Deus é séria. Por que existe muita criancice no meio gospel? Porque faltou ensinamento. Entendeu? Falta de ensinamento. As pessoas ficam sempre como crianças. E Paulo diz que não é para a gente ficar sempre como criança, né? Paulo diz, até quando eu vou ter que dar leite para vocês? Né? Vocês precisam desenvolver. Então, no meio gospel hoje, tem muita coisa que é criancice no meio da igreja. Mas, no contexto nosso aqui, da nossa igreja, eu sei que qualquer dom que se manifestar aqui em qualquer irmão, nós vamos ser maduros para entender que é Deus mesmo usando a vida daquele irmão, que é Deus fazendo, porque nós cremos no dom, nós cremos no poder do dom, mas nós somos maduros para saber que o irmão jamais vai querer fazer algo para aparecer ou para chamar atenção sobre si. Porque nós temos o cuidado de ensinar. Então, eu sei que ninguém aqui jamais chegaria e falaria algo sem ter certeza que é de Deus. Por temor a Deus. Nós temos temor das coisas de Deus. Irmãos, muitas vezes, eu sei que tem coisas que Deus... E eu falo, é só Deus, porque da minha consciência eu não saberia isso. Sei que foi Deus que me deu, mas eu tenho tanto medo de pôr Deus em alguma coisa e ser eu, que eu prefiro dizer que sou eu do que... Entende? Isso não é temor. Temor de usar o nome de Deus indevidamente. Então, nós temos... Por isso que os dons são para a igreja. Porque a igreja sabe que é de Deus. A igreja sabe que é o manifestar de Deus, as pessoas lá fora não sabem, irmãos. Por isso, irmãos, que Paulo também fala que no culto público é bom que não haja o falar em línguas.
Por que Paulo fala isso? Porque num culto público vêm visitantes, pessoas que não conhecem, não entendem. E é para não escandalizar. Ficou claro isso? Que os dons são para a igreja? É para edificação nossa. Deus vai nos usar para edificação nossa. Devemos buscar, sim. Devemos buscar muito. Por quê? Porque edifica a igreja, irmãos. Quanto mais a igreja é edificada, mais o poder de Deus reina na igreja. Entende? Se a gente quer ver coisas acontecendo no nosso meio, nós temos que estar cheios do poder de Deus. Cheios da unção e os dons do Espírito Santo. Nós queremos ver pessoas sendo curadas milagrosamente, nós precisamos estar cheios do poder de Deus. Nós queremos ver vidas transformadas, quando a gente falar, nós precisamos estar cheios do dom de Deus. Entende? A igreja precisa ser edificada, mas os dons é para a igreja. Então, nós precisamos buscar para edificar, fazer a igreja forte. Porque Deus fala através dos dons. Dom de visão, dom de profecia. Isso é necessário na igreja, irmãos. Por quê? Porque o nosso olhar é limitado, mas o de Deus não. Deus sabe o futuro, nós não. Então, é nos dons que Deus vai nos levando ao caminho certo. Por isso que os dons são necessários na igreja e nós devemos buscar sermos batizados com o Espírito Santo. E eu vou falar para vocês. Eu não sei, porque quem sabe, a Bíblia diz que Deus distribui como Ele quiser. Deus distribui os dons como Ele quiser, quando Ele quiser, para quem Ele quiser. Ele é Senhor, nós somos servos. Então, irmãos, não tem esse questionamento. Mas por quê? Mas aquele que tem um coração quebrantado, realmente buscando a Deus, vai ser cheio, sim, do Espírito Santo. Deus vai dar dom, sim. Nós não temos mais visto isso porque não há busca. Não há quebrantamento. Não há sinceridade no coração. Lembre-se, o dom é muito bom. Eu tenho o dom de línguas e amo o dom de línguas. Talvez eu não edifique ninguém, mas me edifica e é muito bom para mim. E é como eu falei, parece que quando eu mais preciso, e acontece comigo também, Magda, eu tenho mania de lá em casa fazer o serviço, eu ligo, ponho o louvor lá, né? Parece que o serviço até rende mais. Mas aí você vai cantando junto, aí se você vai orando junto, e você ora em línguas ali também, só você e Deus, e é muito bom. Mas assim, irmãos, tem que haver uma busca sincera. Para que eu quero? Alguém algum dia me viu pregando, falando em línguas aqui no púlpito? Porque aqui não é a hora de eu falar em línguas. Ainda que não há interpretação na igreja. Se houvesse interpretação, Deus pode fazer isso? Deus pode, mas desde que haja interpretação. É isso que Paulo diz. Entendeu? Eu estou no púlpito para transmitir a palavra de Deus e ela tem que ser da maneira mais fácil de ser compreendida possível. Eu orar em línguas não vai tornar a minha palavra mais santa, porque a palavra vem de Deus, então ela é santa por si só. É isso, maturidade é isso, irmãos, entendeu? Eu não preciso mostrar o dom. Por quê? Porque o dom é para a edificação da igreja. Deus vai usar quando Ele quer. Agora, a disposição de ser usado precisa estar no nosso coração. Então, a unção do Espírito Santo para a igreja é isso. É para nos capacitar a fazer a obra de Deus, a viver a vida cristã e a vencer Satanás, que nós sozinhos, carnalmente, a gente não ia conseguir, irmãos, né? Mesmo com tudo isso, às vezes a gente cai, né? Mesmo com a unção de Deus sobre nós, ainda a gente é falho. Mas eu queria colocar, então ficou claro isso, que os dons é para a igreja.
Agora tem outra coisa do Espírito Santo que é o fruto do Espírito. Tem os dons e tem o fruto. E o fruto, irmãos, se os dons não é gratificante ter, mas eu com dom vou para o céu, eu sem dom vou para o céu também, não é imprescindível para mim ir para o céu o dom, eu falo para vocês que para mim ir para o céu é imprescindível o fruto do Espírito. O fruto do Espírito já é pessoal, é para a minha vida e é para mim viver como cristã lá fora. Enquanto os dons são para aqui dentro, o fruto é para fora. Quais são os frutos do Espírito? Bondade, temperança, mansidão, longanimidade, bondade. Então, irmãos, como que eu consigo viver uma vida cristã? Quando eu coloco na minha vida essa unção que está sobre mim do Espírito Santo através do fruto do Espírito Santo. Porque nós cristãos precisamos ter longanimidade. Bondade, irmão, ser bom, bondade é ser bom, mas é mais do que ser bom. Por quê? Porque você pode falar, mas tantas pessoas não são cristãs, são boas. Mas na sua grande maioria elas são boas apenas com quem interessa. Bondade, que é fruto do Espírito, é você ser bom integralmente, seja com quem for. Nós, sem o fruto do Espírito, a gente é bom sim para os nossos. Para quem é nosso, a gente é bom. Mas para quem não é, não. Bondade como do Espírito é você ser bom na sua essência, seja com quem for. Fidelidade, nossa, fidelidade. Olha, as pessoas hoje não são mais fiéis, não são fiéis a ninguém e a nada. E é só o Espírito Santo que nos ajuda a ser fiel ao nosso cônjuge, ser fiel aos nossos pais, à nossa família, aos nossos amigos e principalmente ser fiel a Deus, num mundo tão corrompido. Fidelidade. Mansidão. Mansidão, irmãos. Vocês entendem que o fruto do Espírito é a essência de Deus em nós, é o que Deus é. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é manso, Deus é longânimo. Deus é tudo isso, irmãos. Então, o fruto do Espírito é as características de Deus colocadas em nós, que foi tirada por causa do pecado lá do Éden. Deus nos fez com essas características, mas o homem, ao entregar-se para Satanás, ele perdeu essas características, né? E aí o que Deus fez? Ele nos manda o Espírito Santo, que nos dá condições de termos isso. Porque eu falei, gente, mas eu sou uma pessoa boa. Dentro de um limite, não é? Nós somos bons dentro de um limite. É aquela lá. Eu sou boa, mas não mexe comigo. Não pisa no meu calo. Essa é a nossa visão de ser bons, né? Mas a visão de Deus de bondade é muito maior do que essa visão aqui. Então, eu falo para vocês, para nós vivermos uma vida cristã agradável a Deus, uma vida cristã que seja conforme é a vontade de Deus, nós precisamos do fruto do Espírito na nossa vida. Ainda que eu não tenha os dons, eu preciso do fruto. A unção, por isso que é tão importante, irmãos, o Espírito Santo de Deus sobre nós.
Porque seria muito difícil para nós, corrompidos pelo pecado, conseguir viver uma vida cristã como deveria, se não fosse Deus nos ajudar, Deus nos capacitar a fazer. Mas a gente tem o Espírito Santo, então já estou com o fruto. Se eu já tenho ele, eu automaticamente tenho o fruto. Sim, de certa forma, sim. Mas eu vou fazer uso ou não? Por quê? O Espírito Santo, ele me capacita a viver a vida cristã, a colocar em prática o fruto do Espírito. Mas lembra da carne contra o Espírito? Às vezes, irmãos, nós só queremos do Espírito quando convém. E quando não convém, a carne fala mais alto. Deixar o fruto do Espírito se manifestar na nossa vida, Magda, é ele ser natural em nós e não ser usado conforme nós queremos. Entendeu? O que é conversão? A conversão é uma mudança. E é uma mudança radical. E essa mudança radical, Deus sabe da nossa estrutura, diz os Salmos. E lembra que somos pó. Deus sabe que não dá para pegar nós virar do avesso de um dia para o outro. Tem coisas, irmãos, que nós vamos aprender com a nossa vida cristã. Por que tem o estudo da palavra? Por que nós incentivamos você a fazer devocional, a estudar a Bíblia? Porque tem coisas na minha vida que eu vou aprender a dominar, que eu vou aprender a subjugar, se eu conhecer a palavra. Se não, irmãos, eu não vou conseguir. Mesmo que eu tenha acesso a isso tudo, eu não vou usar como deveria, tendo acesso. Mas eles não vão ser usados como deveria, porque eu não me deixo trabalhar. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi sempre assim. Então, a pessoa não quer mudança. E se a pessoa não quer mudança, nem Deus vai mudar a pessoa assim, passe de mágica. Né? Deus nos dá as ferramentas. A construção é minha e tua, através da palavra e da oração. Quanto mais cheios de Deus eu estou, menos minha carne vai me dominar. Quanto menos de Deus eu tenho, mais a minha carne é uma eterna luta, irmãos, até Jesus vir. Deus, ele nos deu o que nós precisamos para viver uma vida que lhe agrade. Agora, fazer uso ou não, depende de cada um. Entendeu? É o que eu estou falando aqui. Você quer ter dom do Espírito? Quer ser cheio do Espírito Santo, ter dom? Vá buscar, irmão. Com 5 minutos de oração e uma vez por semana leitura da palavra, você não vai ser cheio. Desculpa, sinto muito. Não vai ter. Tem coisas, irmãos, que dependem de mim. Deus não faz o que é minha parte. A parte dele é derramar o Espírito Santo na minha vida. Me dá condições. Porque ele sabia que sem ele eu não conseguiria. Ele me deu a condição. Agora, se eu vou usar ou não, depende de mim. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso falar de Deus se eu não vivo Deus. Eu preciso me encher de Deus, das coisas de Deus, do Espírito de Deus, da unção que já está sobre mim. Já está, o Espírito Santo já está na minha vida. Você é um ungido do Senhor. Você já é. Agora, se você vai usar isso tudo que Deus te deu, é outra coisa.
Tem um ditado por aí que fala-se muito, né? Não dê o peixe, ensine a pescar. É mais ou menos isso com as coisas de Deus. Deus não nos dá tudo mastigadinho, mas Ele nos dá tudo que nós precisamos para aprender e viver conforme Ele quer. Entendeu? Porque era muito fácil, né? Deus fazer um monte de robô. Deus não fez robô. Deus fez pessoas. E Ele nos deu o livre-arbítrio. A escolha é nossa. É minha, é tua, é de cada um. Quero estar mais cheio de Deus? Eu vou para Deus. Isso aqui eu não... Mas lembre-se, é por isso que muita gente vê o outro fazendo lá. Mas o irmão chegou agora, olha só. Vai ver a vida que aquele irmão que chegou agora tem com Deus. Às vezes você é 10, 15, 20 anos de igreja e nunca foi cheio de Deus. De quem é a culpa? A culpa não é de Deus, nunca vai ser de Deus. A culpa é minha. É estudo da palavra. É busca por Deus. Não é fácil você viver a vida inteira de um jeito e de repente alguém chegar e dizer você precisa mudar. Não é fácil. E outra, todos nós temos uma dificuldade tremenda em ver os nossos erros. A gente vê muito do outro, mas os nossos é difícil. E aí quando vê alguém mostrar, é difícil a gente aceitar. Mas entenda que o que Deus tem para mim e para você é muito melhor. Quando a gente entende e deixa Deus mudar. A gente precisa deixar Deus mudar. Conversão é mudança. É mudança de vida, de valores, de pensamentos, de estrutura. Isso é conversão. Lembram de Paulo? E não que ele não sofreu depois da conversão. Ele sofreu sim, mas ele nunca mais voltou lá para trás. Porque ele entendeu que o que ele tinha era melhor. Entende, irmãos? Então nós precisamos entender. Nós já estamos ungidos do Senhor. Então, ainda que os dons são para a igreja, o fruto é necessário para nós conseguirmos viver, fazer a obra de Deus, vencer o maligno e sermos quem Deus quer que nós sejamos.